A paz do Senhor Jesus. Mateus, capítulo 5, versículo 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso é de procedência maligna. A verdade da Escritura Sagrada não pode ser relativizada. Vemos tempos onde a verdade e a mentira têm se parecido igual, mas verdade e mentira não são semelhantes, não têm compatibilidade. Não existe união entre a mentira e a verdade. Ou você fala a verdade ou fala a mentira. Não se pode relativizar. Não existe essa de dizer, no seu ponto de vista é verdade, no meu ponto de vista deve ser mentira. Não. Verdade continua sendo verdade e mentira continua sendo mentira. Logicamente que existem alguns contrapontos na visão, no contexto que nós vivemos. Por exemplo, alguém vê o número 9 e outro vê o número 6. Depende do ângulo da posição. Mas quando falamos em verdade da Escritura Sagrada, ela não pode ser relativizada. Eu acho, eu penso isso. É pegar texto sem contexto e isolar o contexto para se tornar uma heresia. Quem faz isso é o pai da mentira. Você lembra que a serpente lá no jardim enganou ao casal, Adão e Eva, macho e fêmea, no jardim. Ele utilizou as palavras do pai para enganar ao casal. A serpente conseguiu enganar. Louvado seja o nome de Jesus. A verdade não usa máscara. Sua essência é a mesma, é imutável. A verdade tem raiz alicerçada. No entanto, a mentira tem várias faces para convencer os outros que está falando a verdade. No contexto bíblico da humanidade, mentira e verdade sempre existiu. No Jardim do Éden, onde a própria serpente enganou os primeiros habitantes da terra, a saber, Adão e Eva. Usando as palavras de Deus num contexto diferente para enganar o casal. Contraponto, Jeová ensinou ao casal, afirmando que não poderia comer do fruto proibido que estava no meio do jardim. Deus permitiu aquela árvore pelo simples fato para saber onde ia a obediência do casal. E eles foram reprovados. Deus permite situações de nossa vida para ver se a gente vai passar no teste dele. Às vezes Deus permite deserto, tribulação, angústia, aflição. Mas você tem que permanecer com a verdade. Porque o pai da mentira é o diabo. Infelizmente, ele tem seus filhos que lançam mentira. Uma mentirinha ali, não tem nada demais. Todo mundo mente, eu não posso mentir. Para um grande estrago, não precisa uma brecha enorme. Para um grande estrago é necessário uma pequena fenda, uma pequena brecha. Louvado seja o nome de Jesus. É aqueles pecados de estimação. Pecado de estimação. Deixa ele aqui, separado. Mas não quer se converter da verdade. E conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Eu vou dizer cientificamente uma verdade científica que não pode ser revogada. Manhã, tarde e noite são leis da natureza que não pode se tornar relativizada. Outro exemplo, o corpo humano. O coração tem uma função, o pulmão tem uma função, o cérebro humano tem uma função. Toda a estrutura do corpo humano tem uma função.
Não tem como pegar o coração humano e fazer que ele faça a mesma função do intestino. Não tem como. Vai fora da lógica e da ciência. Não tem como você pegar o estômago do ser humano e fazer que ele funcione do mesmo jeito que trabalha o cérebro. Cada um tem sua função no corpo humano. E são verdades simples, mas absoluta, que a ciência por si próprio, ela entra em contradição por dizer que não existe verdade absoluta. Mas isso é uma mentira, é um engano. Nem tudo é relativo. Existe sim verdade absoluta. E as palavras da Escritura Sagrada, ela é absoluta. Queira você crer ou não crer, ela permanecerá sendo verdade absoluta. Céu e inferno continuará existindo, queira você crer ou não. Pecado continua sendo pecado. Imoralidade continua sendo imoralidade. Abominação continua sendo abominação. Não relativize o pecado. Pecado é pecado, errado é errado, certo é certo, se ensina ou não, passar disso é prudência maligna. Porque Cristo afirma duas vezes, sim, sim, e não, e não. É para reafirmar o que ele está falando. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus tinha costume de falar assim, em verdade vos digo, reafirmando aquilo que ele já disse novamente. Para não ter nenhuma dúvida. Cristo não trabalha com arrumadinho, com ajeitadinho. Não. É sim, não. Se ele diz que vai buscar a sua igreja, ele é fiel para cumprir com sua palavra. Se ele diz que vai cumprir as profecias, ele é fiel para cumprir com sua palavra. Ele diz sua palavra, passarão o céu e a terra, mas minhas palavras não vão de passar. Infelizmente, vivemos tempo de incredulidade, onde as pessoas só querem viver o materialismo, o hoje, e esquece que este livro sagrado, muitas pessoas deram a vida, derramamento de sangue, crendo que Jesus um dia vai voltar. Não sabemos nem o dia nem hora, até porque ele não colocou data, nem mês e nem ano. Mas sabemos de uma coisa, os sinais estão aí. Queira você crer ou não. Seja vosso falar sim, não. Cristo vai voltar. E isso não pode se relativizar. As verdades absolutas de Cristo na Escritura Sagrada. Queira você crer ou não crer. É opção sua. Você tem o livre-arbítrio, a livre opção, a livre escolha, a livre vontade de escolher entre o bem ou o mal, entre a vida ou a morte. Mas cabe a você ter ciência e consciência das suas escolhas, porque toda escolha tem uma consequência. Louvado seja o nome de Jesus. Pecado continua sendo pecado. Puro continua sendo puro. E impuro continua sendo impuro. Louvado seja o nome de Jesus. Que você possa entender esta mensagem. Que as verdades de Cristo não podem ser relativizadas. A Bíblia Sagrada vai se cumprir letra por letra. Todos os profetas, apóstolos, homens e mulheres, adolescentes, crianças que foram levados a Coliseu, a serem mortos por leões, serem presos em estacas, serem amarrados, serem humilhados, escarnecidos, nada que eles fizeram será em vão. A semente da igreja primitiva está aqui. Os verdadeiros mensageiros do Senhor estão aqui, anunciando a volta de Cristo. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E esta verdade vai prevalecer. E este evangelho será pregado a todo mundo. Então virá o fim. Eu sou Miquel Azuquias, invisível de oração, mensageiro dos últimos tempos, @gmail.com. Seja um mensageiro ou mensageira da Palavra de Deus. Envie esse áudio para o seu grupo e nos acompanhe no YouTube, Miquel e Rayane Oficial. Este áudio está disponível
em legenda. Que Deus vos abençoe.